Vidas com História. Quem é que não se lembra de estudar, nos tempos do liceu, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, considerado por muitos o pai do teatro, da sátira e da comédia em Portugal? Viajando na máquina do tempo, quem é que nunca ouviu a célebre deixa de Vasco Santana para António Silva, no filme Pátio das Cantigas? "Ó Evaristo, tens cá disto?" Numa altura em que a escola do humor português passava sem margem de dúvida pelo teatro de revista e por nomes como Laura Alves ou Raul Solnado, com a afamada Guerra do Solnado, ou ainda na rádio com os parodiantes de Lisboa, que fizeram sorrir os portugueses, com humor fino e mordaz, criticavam a sociedade, os usos e o regime. Nas últimas 2 décadas, a escola de humor do Parque Meyer foi perdendo fulgores, à medida que Benny Hill, Jô Soares ou Jon Stewart ganhavam cada vez mais fãs entre os jovens comediantes portugueses. Sem esquecer, claro, os Monty Python. O Hermano José, pelo qual ansiava frente à televisão para ver o tal canal, ou o Humor de Perdição, fez a transição do humor em Portugal para a atualidade, onde recentemente surgiram grupos de jovens que escrevem e fazem humor arrojado e sem preconceitos. Gato Fedorento, Contemporâneos, Homens da Luta, são apenas alguns, dos quais destaco também o meu convidado de hoje, António Raminhos. Boa tarde, Raminhos. Olá, desde já peço desculpa a este vasto auditório pela minha voz ligeiramente anasalada, mas obviamente estamos no início de novembro e eu, para variar, já tenho a minha constipaçãozita do ano. Não tomaste a vacina? Não meto nessas coisas. Sou homem, pá. Faz mal. Raminhos, onde vais buscar inspiração para escrever humor? A tristeza. À mágoa? À mágoa dos portugueses. Não, a inspiração no humor depende de vários... depende de cada comediante. Há uma cota parte que vem, obviamente, da realidade, do país, do convívio, das relações pessoais, do dia-a-dia, porque todos nós temos humor na nossa vida, no dia-a-dia. A diferença é que há pessoas que estão mais focalizadas, há pessoas que estão mais atentas a esses aspectos, porque nós no dia-a-dia temos sempre aquele senhorzinho do café que tem aquela piada óbvia do queria um copo de água, queria, já não quer, esse tipo de coisas. O homem a vizinha que tem problemas, como costumam dizer, nas vértulas, porque o marido tem um problema na próstata também. Esse tipo de situações são situações das quais nós nos rimos, mas passam, e as pessoas que estão mais ligadas ao humor obviamente ficam com aquilo gravado, e as situações reais são um bom ponto de partida para vários sketches, seja para sketches de humor, seja para stand-up comedy, seja para qualquer aspecto relacionado com o humor. Falaste agora de uma coisa muito importante, que é o sentido do humor, os sketches e o stand-up comedy. Onde é que tu te revês? Ora bem, é diferente, porque eu gosto muito dos dois. Os sketches no 5 para a meia-noite, que é o programa do qual eu faço parte como guionista e como ator, embora não seja ator. Eu nem sei muito bem o que é que sou, na realidade. Se formos ver bem, eu não sei muito bem o que é que sou. Mas do qual no 5 para a meia-noite eu sou guionista e sou comediante, vá lá. Os sketches são escritos a maior parte por mim. Aqueles que eu faço, obviamente, depois há outros os quais dou um jeitinho, ou dou ideias. Escreves para esses sketches? Escrevo. É diferente, porque as pessoas... Eu ainda agora tive uma atuação de stand-up no Norte, em Braga. Em Crespos. Essa bela localidade, Crespos, fui muito bem recebido. É uma freguesia pequena de Braga. Fui eu e o Luís Filipe Borges, o apresentador das sextas-feiras, o mítico Boinas, e nós estávamos muito nervosos
E as pessoas diziam, pá, mas estás nervoso para quê? Tu estás em crespos, pá, não tens razões para estar nervoso. Obviamente que estou, porque, e aí aqui é que está a diferença, é que os sketches em televisão são representados, sejam gravados ou sejam feitos ao vivo, é algo que é feito no momento, estão ali as câmaras e vá lá 50 pessoas de tanto, e no stand-up nós geralmente estamos sozinhos num palco, em cima de um palco com 300 ou 400 pessoas à frente. É assustador. É assustador, e eu fico muito mais nervoso com as atuações ao vivo do que com os sketches, e antes de entrar em palco, todas as vezes antes de entrar em palco, eu penso em todas as profissões que poderia ter escolhido em vez desta. Já quis ser arrumadora, com arrumadora credenciada, obviamente. Com carteira profissional. Exatamente, com carteira profissional. Trabalhar no McDonald's, ser homem do lixo, funcionário público, isso seria excelente. Agora não, por causa do corte nos ordenados. Agora havia um corte, não é? Pois, já quis ser tudo, mas depois uma pessoa entra em palco e esquece disso. Esquece dessas parvoíces todas. Porque em palco o artista pode ser tudo, não é? Não é questão de poder ser tudo, é concentrarmos no nosso trabalho, e à medida e vemos que as pessoas vão reagindo, como a reação das pessoas é imediata, não é? As pessoas ou gostam ou não gostam daquilo que tu fazes, e eu felizmente a maior parte das vezes tenho gostado. A coisa acaba por funcionar bem e acaba por ser uma conversa. O stand-up, eu vejo o stand-up como uma conversa de café entre amigos, só que em vez na mesa estarem 3 amigos, estão 400. É uma mesa muito apertadinha. Mas cabem lá todos. Mas cabem lá todos. Quem foram os teus ídolos da infância? O Benny Hill, o Jô Soares foram os teus ídolos da infância? O Benny Hill, eu lembro perfeitamente do Benny Hill, pá. Via muito na RTP o Benny Hill. É um humor mais físico, diferente, mais popular. Por cada tipos de humor, há um humor mais popular e outro mais social, mais político, não é? Acho que há humor para toda a gente, e não concordo muito com aquelas pessoas que não dão destaque ao humor popularucho ou ao humor mais de escárnio, mal dizer, ou que meta mais as neiras pelo meio, porque se tem uma razão de existir, é porque as pessoas gostam. Portanto, há espaço para tudo. Há públicos para tudo. E há público para tudo. E o mais engraçado, o que se verifica muitas vezes, antes de responder à tua pergunta, o que se verifica muitas vezes é que já fui atuar a alguns sítios elitistas e, no fundo, passado um bom bocado, tudo se resume a uma coisa. Toda a gente gosta de sexo. Toda a gente quer ouvir falar de sexo. Toda a gente diz asneiras. Socialmente, se calhar, não as dizem porque fica mal ou porque, obviamente, por uma questão de educação. Mas muitas vezes as pessoas querem mostrar aquilo que não são na realidade, e depois nós chegamos às atuações e dizemos tudo aquilo que nos vem à cabeça, aquilo que muita gente pensa e não diz, não tem coragem para dizer, e que não tem coragem para dizer, e depois pronto, vê-se que isto vai tudo dar ao mesmo, pá. As pessoas são todas iguais, umas com filtro e outras sem filtro. A base é essa. Em relação aos meus ídolos, sobretudo Hermano José, porque foi realmente um ponto de viragem na comédia portuguesa. O Raul Solnado, os portugueses. Qual é a personagem do Herman que mais gostavas? Era os Esteves? Não. O Menino Nelito. Adorava o Menino Nelito. E felizmente já tive a oportunidade de estar com o Hermano José. Ainda há pouco tempo estive com o Hermano José e com outros apresentadores de 5 para a meia-noite. E fomos todos jantar e foi das melhores noites da minha vida. Foram 3 ou 4 horas a falar de praticamente de tudo, com uma forte incidência obviamente no humor, e realmente o Herman é o maior. Depois de lá fora gostava muito dos Monty Python, o Seinfeld. O Seinfeld, sim, gosto sobretudo na vertente que as pessoas mais o conhecem, que é na série. Também conheço o trabalho dele no stand-up, tem coisas engraçadas, ele trabalha muito a partir da observação, mas gosto sobretudo, por exemplo, do Conan O'Brien, que curiosamente é um guionista que deu o salto
para a televisão, para apresentador, para aí há uns 20 anos, e realmente para mim é dos melhores comediantes da atualidade, e continua a ser. Também com mais êxito em todo o mundo. E com mais êxito, obviamente, quase toda a gente o conhece. Tu gostavas de dar o salto para a apresentação? Não sei. Já me... Ai! Está difícil. Terrível. Se alguém tiver um Ilvico ou qualquer coisa, pode enfiar. Sim. Aí pelo rádio, pode ser que chegue cá. Se gostava de dar o salto, não sei. Eu acho que isso teria que surgir assim de repente, sem eu pensar muito nisso. Porque se me ponho a pensar, realmente não sei. Não sei se tenho qualidade para isso. Ou, quando digo qualidade, também estou a englobar o facto de ser relativamente novo na televisão. Isto eu faço televisão, vá lá, há 1 ano e meio, talvez. E então se calhar preferia que fosse que não me dessem muito tempo para pensar nisso. Tipo, olha, vais fazer isto? E eu, está bem, pronto. E depois logo via se corria bem ou não. O público português ainda é muito conservador? Ao início. Os primeiros 5 minutos? Os primeiros 5 minutos são conservadores. Depois passa-lhes. Isso nota-se alguns temas. Há alguns temas que são nas atuações ao vivo, não tanto em televisão. E nós temos alguma liberdade até para fazer o que quisermos no 5 para a meia-noite, o que é bom. Mas sobretudo nas atuações ao vivo há alguns temas que se nota que as pessoas ainda têm alguma dificuldade, sobretudo a religião, porque mexe com crenças. Mas ainda assim eu sou... Já fizeste alguma piada sobre Fátima? Já, tantas. Faço piadas sobre Fátima, sobre Jesus, sobre vários aspectos da Bíblia. E ainda, olha, por exemplo, agora em Crespos estive a atuar e estava lá um padre e era das pessoas que se ria mais, porque as pessoas percebem, sabem distinguir. A maior parte, infelizmente há uma parte que não percebe isso, mas a maior parte sabe distinguir o que é uma brincadeira do real. E para além disso eu brinco as situações sem procurar obviamente ofender, sendo que quando faço é uma ofensa propositada e as pessoas também percebem isso. Mas não há intenção de magoar ninguém, não de ofender ninguém. Há um humor que se faz também muito, que é o humor vá lá dito negro, que tem que ser bem trabalhado para não acontecer exatamente isso, porque senão deixa de ser humor e passa a ser só ofensa gratuita. Curiosamente, uma das áreas onde as pessoas não aceitam tanto essa brincadeira, o que é completamente ridículo, é o futebol. Acho que há muito fanatismo. Então não há fogo. Olha, eu escrevo para a Maxman. E para a revista J, não é? E para a revista J fiz umas coisas, mas a Maxman tem uma crónica mensal já há 3 anos. Eu comecei a escrever só para ver se conseguia ver as gajas, mas não me deixam. Vias tudo por aí. Não, eu quero pagam-me em dinheiro. E eu, pronto, lá está bem, pode ser dinheiro. A revista, eu fiz 3 crónicas, uma determinada altura, que era o que é ser benfiquista, o que é ser sportinguista e o que é ser portista. Sendo que, obviamente, cada vez que falava de um, estava o que é, por exemplo, o que é ser benfiquista, eu falava, gozava com tudo o que é ser benfiquista, com os clichês, com algumas ideias, e a mesma coisa com o Sporting e com o Porto. Sendo que, quando fiz o texto do Benfica, ninguém me chateou. Quando fiz o do Sporting, também não. Por exemplo, quando fiz o texto do Porto, comecei a receber ameaças de morte e de pessoal que me queria bater e que dissesse que se eu fosse ao Porto, que me davam um tiro, eu não sei o quê. E as pessoas baralham tudo e eu respondia a todos os e-mails a explicar que tinha feito o mesmo para o Benfica e para o Sporting. E quase que fiz nesse e-mail, quase que escrevia, fazia uma tese sobre o que era o humor. E depois a maior parte das pessoas respondiam a dizer: pois é, tem razão, peço imensa desculpa e tal, realmente fui um bocadinho bruto. As pessoas têm logo esta tendência no futebol, principalmente, é quase xenófobo. Não se pode gozar com determinadas coisas, o que é ridículo. Eu acho que se pode brincar praticamente com tudo, tendo obviamente um limite do bom gosto. Há pouco falavas da ida ao Porto. Foste recentemente ao Porto e que eu saiba não levaste nenhum tiro. Não, felizmente. Foi 5 para a meia-noite. Como foi essa experiência?
fazer o 5 no Porto. Uma descentralização um pouco... Era bom que pudéssemos fazer mais noutras cidades, mas obviamente isso não depende de nós. Depende sobretudo do canal e da produtora. E da produtora. Se calhar nem tanto também da produtora. Depende sobretudo do canal. Foi uma experiência muito boa e realmente o programa tem crescido muito ao longo deste ano e meio talvez. Tem crescido muito e foi uma experiência muito agradável, até porque quando nós anunciámos que íamos ao Porto e que haveria bilhetes, os 5 dias esgotaram em poucas horas. Foi na Casa da Música, foi na Casa da Música, não sabem. No hall da Casa da Música. Não foi bem na casa, foi no hall. Era o sítio que havia mais espaço. Não sei porque é que foi. Acho que tinham as salas todas ocupadas. Mas foi muito engraçado, porque era um hall muito engraçado também. E acabou por ser muito engraçado e acho que será uma experiência para repetir no futuro, obviamente. E levar a outras partes do país ou ficar só por Lisboa e Porto? Eu por mim levava. Fazia uma coisa itinerante, que isso é que era giro. Há pouco falavas que estiveste em Crespo já há pouco tempo. Como é percorrer o país de les a les a fazer humor? Como é ver as reações das pessoas? É muito diferente fazer humor no Norte do que no Sul ou nas Ilhas? Tem algumas diferenças e nós notamos essa diferença. Por exemplo, nós nunca fazemos as mesmas piadas, ou melhor, podemos variar algumas piadas conforme o público. Há uma adaptação de material ao público que nos vai ver, mas há alguma diferença. Sobretudo o pessoal do Norte é mais expansivo, é mais alegre, é mais dado, como é a tradição também das pessoas do Norte. São pessoas que sabem receber bem. Não é que no Sul não saibam, obviamente, mas são feitas as coisas de um modo mais reservado. No Sul são mais tímidos? Talvez isso, sim. Talvez sejam um pouco mais tímidos. Mas geralmente as pessoas querem, como isto está, as pessoas querem rir-se. A crise faz bem ao humor? Se faz bem ao humor. A crise acho que não faz bem a nada. As pessoas procuram mais rir agora? As pessoas sim, umas procuram rir, outras procuram matar-se. Isto varia um bocadinho. A taxa de suicídio não para de aumentar. Há pessoas que se procuram matar enquanto riem. É assim, acho que a crise pode ajudar-nos, porque as pessoas querem se divertir, querem se esquecer um bocadinho da realidade em questão. Mas é assim, é preciso relembrar que nós, os comediantes, também estamos em crise, obviamente. Nós vamos lá fazer as pessoas rir, mas saímos do palco e desatamos todos a chorar, obviamente, porque a vida está uma desgraça. E é mal remunerado o humor em Portugal, ou não? Não posso dizer que seja mau. Obviamente eu não atuo todas as noites, que era o que eu gostaria, não tanto pelo dinheiro, mas pelo ritmo, porque quanto mais atuas, mais pensas, mais à vontade estás, mais pensas em comédia, mais ideias te surgem. Não atuo todas as noites, mas não me posso queixar. Obviamente ganho muito melhor do que quando era jornalista, que deve ser das piores profissões do mundo. Estás a ouvir, Diogo? Estou a ouvir. É mais paixão do que razão, mas enfim. Exatamente, mas olha que as paixões também acabam. A minha acabou. Eu disse ao jornalismo que o problema não era dele, era eu. E que realmente teríamos que acabar com isto, porque eu precisava de conhecer a vida, precisava de conhecer outras atividades, e o jornalismo ficou triste, perguntou se eu ia voltar, e eu disse, não sei, temos que dar tempo ao tempo, vamos afastar-nos um pouco, e pronto. Mas a escrita continua, não é? Não na vertente de informação, mas na vertente... Sobretudo do humor, sim. Do humor. Raminhos, achas que há poucas figuras públicas em Portugal para fazer humor? Fizemos uma piada sobre Sócrates, toda a gente sabe quem é o Sócrates. Agora, se fizermos uma piada sobre o Lobo Antunes, se calhar algumas pessoas não fazem ideia que é o Lobo Antunes. Exato. Tem a ver sobretudo com o nível, com a exposição das pessoas, com a exposição, com aquilo em que se centra, porque obviamente se fosse o humor nos Estados Unidos, eles fazem praticamente humor com tudo, porque aquilo é um país gigantesco, não é? Nós temos 8 milhões de pessoas, mais ou menos, 8, 9 milhões de pessoas, com 4 ou 5 figuras centrais. É o Sócrates, o Jorge Jesus, o Cavaco,
Manuela Ferreira Leite, o Castelo Branco e pouco mais. Mas eu, por acaso, não sou muito dado a fazer humor com as figuras públicas, porque eu acho que é uma área que, primeiro, nunca me disse assim muito, e por outro lado, acho que já está um bocado... Em desuso. Gasta. Sim, talvez isso. Esteja um bocado gasta. Raminhos, ser irónico é não atacar a realidade de frente. Ser irónico é fazer um desvio. É tipo, vamos pela estradita e oi, toma, aqui ao lado, a estrada ao lado está cheia de buracos, então vou aqui por esta, que é para dizer que a outra está cheia de buracos. É uma das possibilidades, uma das técnicas que se usa no humor. O Ricardo Araújo Pereira acho que é muito bom, por exemplo, na ironia e sarcasmo. É um dos que utiliza mais essas figuras de estilo. Falavas agora do Ricardo Araújo Pereira, que, tal como tu, também é licenciado em Comunicação. Achas que os estudos são importantes? As licenciaturas são importantes hoje em dia ou o talento prevalece? Não sei. O que eu digo às pessoas e aos rapazes novos que nos ouvem é que estudem. Estudem, porque nós nunca sabemos o que vai acontecer, que é o que dizem os nossos pais também. Estuda, meu filho, porque não sei o que, o curso ajuda, mas eu acho tanto, já não sei se ajuda ou não. Porque isto está tudo tão baralhado que as pessoas não sei o que é que isto vai dar, se dá para alguma coisa ou não. Os estudos, pronto, tira um curso de quantas pessoas nós vemos, tira um curso de Direito e depois é traficante de droga. Lá está, mas neste caso faz sentido, porque o Direito depois ajuda a conhecer as leis e modo... dá para escapar. Exatamente, dá para escapar. Eu tirei jornalismo, exerci jornalismo, fui jornalista durante uns anos. Deu para entrar na área da comunicação social e conhecer um bocadinho melhor este mundo, mas rapidamente depois saí também. Depois há pessoas que tiram os cursos e nunca os vão usar. Acho que sempre uma questão de conhecimento. Como foi o período académico? Viveste muito a vida académica? Não. Aproveitaste muito? Não. Odeio a vida académica. Odeio as tunas e trajes. Odeio as tunas, pá. Cá para mim, os gajos das tunas é aquele pessoal que gostava de ser o Batman. Tem todos ar de gajos que gostavam de ser o Batman. E depois tem esta coisa muito engraçada com o pessoal das tunas, que é, podem andar 15 anos ou 20 na faculdade. É turismo universitário. Querem a copos e estudar. E depois tem aquela coisa muito engraçada, que uma vez estive com uma rapariga de uma tuna e fomos para o meu quarto e ela começou a despir-se, mas depois olhou para mim e depois começou a despir-se e tirou o pino da junta de freguesia não sei do quê, e da Câmara Municipal não sei do quê, e da Associação Protetora dos Animais, e não sei o quê. Aquilo nunca mais acabava com tantos pinos. Primeiro que me despachasse aquilo. Tem estas coisas todas e depois RFRA e a pandeireta, não. Raminhos, foste jornalista durante algum tempo. Fui, mas depois passou-me. Tiveste no Independente a estagiar? Estive. Tiveste também no Jornal da Capital? Também. Foi por isso que eles desapareceram? Exatamente. Há essa teoria, porque realmente eu estive no jornal, estive no Independente 3 meses, que coincidiu com o fim do semanário. Depois estive no Jornal A Capital, e pouco tempo depois de ter entrado nos quadros do jornal, o jornal acabou também por fechar. Há essa questão, se eu tive alguma coisa a ver com o encerramento das duas publicações, nada está provado e eu continuo a dizer que estou inocente. Não tem nada a ver com isso. E rádio? Também fizeste rádio? Rádio, eu fiz rádio ainda durante uns 8 meses, talvez, na altura em que saí da faculdade, numa rádio local da zona de Lisboa. Foi uma experiência engraçada. Principalmente porque, como se sabe, ou melhor, para quem não sabe, nas rádios locais faz-se basicamente tudo, desde ser técnico, locutor, muitos a jornalistas, e eu tive essa oportunidade de entrar no meio, de fazer essas brincadeiras todas e de meter também calinadas a torta e a direito, como aconteceu uma vez que eu estava a fazer informação, aquilo tinha informação diária,
começava às 7 da manhã, portanto eu tinha que lá estar por volta aí das 6, no máximo. Epá, e era terrível para mim, porque eu sempre fui um rapaz de sono. Eu gosto é de dormir. Preferes o dia ou a noite? Eu prefiro dormir. Eu prefiro dormir. Eu, se me deixassem dormir o dia todo, era assim que eu ficava. Uma espécie de vampiro. Mas não acordava. Os vampiros ainda acordam à noite e eu não. Eu ficava a dormir. E eu lembro-me de uma vez estar perdido de sono e estar a fazer emissão e vou dar uma notícia. E eu não consegui dizer iraquianos. Disse 3 vezes as tropas iraquenianas, as tropas iraquenianas, até que me desatei a rir e não consegui. E a locutora ria-se ao lado e disse: as tropas do Iraque. Pronto, as tropas do Iraque. E isto, bem, foi uma das muitas. Fazia emissões de desporto ao domingo, 5 horas de emissão num estúdio, já até ficar maluco. Fazias relatos? Relatos não, fazia só estúdio. Fiz comentários para uma rádio que não sei se ainda existe, que era a Rádio Eco, em Alcochete, na altura em que morei do outro lado do rio. Fiz esses comentários nesses jogos espetaculares da segunda Divisão B. Não, mas cheguei a fazer da Primeira Liga, do Vitória de Setúbal. Pois foi, cheguei a ir a Setúbal fazer um joguinho do Vitória de Setúbal, mas era sobretudo barreirense, alcochetense. Os derbys da Margem Sul. Exato. Os derbys era o alcochetense contra o Montijo, que aquilo acabava tudo a cacetada. Acabava tudo à porrada. Era terrível. Foram tempos engraçados, mas depois ainda estive na RTP a fazer um programa que era o Fator M, que era com a Mercedes Romero. E valeu sobretudo pela Mercedes Romero. Um beijinho para ela, porque eu sei que ela ouve a Ultra FM e este programa. Um beijinho para a Mercedes, que tenho muitas saudades dela também. Eu vi há pouco tempo no 5 para a meia-noite, não tivemos lá falar. Era jornalista porque o programa tinha tinha pequenas reportagens e eu fazia essas reportagens. Mas já nessa altura tinha começado a fazer humor. Acho que foi a minha última experiência ligada ao jornalismo. E eu disse assim: não, já chega disto, e pronto, e dediquei-me obviamente ao humor. Que sendo assim, ainda assim, sair do jornalismo para o humor é um passinho muito pequeno. Não tem nada a ver. Nada. É tudo a mesma coisa. Humor, jornalismo, é tudo para a galhofa. É como ir ali a Oslo e já vir. É tudo para a galhofa. Se o jornalismo e o humor vai tudo dar ao mesmo. Uma cambada de mentirosos esse jornal. Não são nada. São boas pessoas. Lembras-te da primeira atuação? Foi no Montijo, em 2006. Não? Foi, exatamente. Muito bem, estudaste a matéria. Um trabalhinho de casa. Foi em 2006, porque isto foi assim. Eu saí do jornal A Capital, fui para esse mundo fantástico do desemprego. O mundo espetacular do desemprego, onde me estava a dar muito bem. Fiz o meu blog, porque estava na altura dos blogs. Fiz o meu blog e depois comecei a escrever algumas piadas. O pessoal dizia: isso tem piada. Foi na altura do boom do Levanta-te e Ri. Isso tem muita graça. Não sei o quê. Comecei a contactar alguns comediantes e houve um, sobretudo, que me deu alguma importância, que foi o Carlos Moura, que é para mim um dos melhores comediantes portugueses, principalmente em atuações ao vivo. E o Carlos Moura respondeu-me ao e-mail a dizer: se tens aí coisas com piadas, tens que aplicar isso agora, não sei o quê. E eu: como? Tens que fazer atuações ao vivo. Eu: então está bem. E ele disse logo: então vamos tomar um café. E eu achei assim logo assim estranho, tipo, eu conheço este gajo há um dia e já me está a pedir para tomar café. Estes gajos da televisão são muito estranhos. E eu fiquei na dúvida se ele queria falar sobre comédia ou oferecer-me flores. Fiquei logo aqui nesta dúvida, mas pronto, verificou-se que afinal era mesmo só comédia. Afinal ainda há gente relativamente normal em televisão. E acabei por preparar essa primeira noite de stand-up, que foi numa sexta-feira santa, curiosamente, e estava o bar cheio, sei lá, algumas 200 pessoas naquele espaço. Era eu, o Carlos Moura, o Sandro Pires, que também que teve no Homem que Mordeu o Cão, na TVI,
e um rapaz novo que era o Diogo, é o Diogo, e foi muito engraçado, correu muito bem. E o Carlos Moura disse-me uma coisa engraçada, disse-me assim: pá, tu quando te meteres nisto, meteste na comédia, isto é como heroína. Viciante. Epá, é o primeiro chute e estás agarrado. E é verdade, um gajo atua e aquilo, a adrenalina fica no sangue, e um gajo fica louco. E depois pensa, realmente é como depois os viciados, um gajo, mas isto se calhar não faz muito bem, mas tem que ser. E pronto. Além disso, participaste em vários programas, caso de Boa Noite Alvim, Sempre em Pé, Bolhão Rouge ou até mesmo no curto-circuito. Olha, a minha primeira aparição na televisão foi no Sempre em Pé, se não me engano. Foi aí que comecei a fazer, já fazia stand-up há pouco tempo, mas há pouco tempo, e então soube desse programa, inscrevi-me e fui escolhido para participar na estreia. Acabei por participar para aí mais 3 ou 4 vezes, e foi aí que conheci a malta do 5 para a meia-noite. E depois, o Boa Noite Alvim era um programa, eu já conhecia o Alvim, e então ele convidou-me para ir lá a esse mítico talk show da SIC Radical, onde fiz também a minha participação, gostei muito. O Bolhão Rouge é o programa que dá para quem tem, eu acho que está na zona e está nos outros. Lá de cima, o canal lá do Norte. Sim, no Porto Canal. Com os comediantes, o Hugo Sousa, o Sete Estacas e o João Seabra, bem conhecidos do público em geral, e que tiveram no Levanta-te e Ri, e tiveram exatamente também, no Porto. Exatamente, e são uns porreiraços, cada vez que lá vou divirto-me imenso com eles. São gajos impecáveis e foi muito engraçado. E basicamente o curto-circuito foi uma participação, acho que é um programa muito engraçado também, que já dura, sei lá, há 10 anos, o curto-circuito. E é uma boa escola de formação de apresentadores ou não? Eu acho que sim. Acaba por ser, porque eles ali têm liberdade para fazer algumas asneiras. Alguns erros. Exato. Noutros canais já não é permitido. Não? Sim, nos outros canais obviamente já não é. Era como eu na rádio local. Aqui sabes que as pessoas podem cometer, isto é sobretudo para muita gente para aprender. É uma boa escola. É. O humor, já no humor, nós não temos o melhor sítio para aprendermos. Infelizmente nós não temos uma cultura de comédia como existe em outros países. Não temos clubes de comédia, que eram os sítios ideais para nós aprendermos. O problema é que no humor é assim: tu aprenderes ao vivo implica, em bares sobretudo, implica levares com garrafas na cabeça e chamarem de nomes. É como a primeira vez que um forcado pega um touro, tem de ser logo na arena. Exatamente. Não há outra hipótese. Exatamente, e também já tive essa experiência. No 5 para a meia-noite. No 5 para a meia-noite. Com o Pedro Fernandes. Com o Hélio. Ideia do parvo do apresentador. Com o grupo de Cruz. Com o grupo de Cruz. Vamos lá. Tenho uma ideia espetacular. E se fôssemos todos pegar um touro? E nós começamos, brincalhão. Então, e depois, quem é que entra para pegar mesmo o touro? Não, somos mesmo nós. E fomos lá e lá os forcados, os gajos impecáveis também, gente muito simpática, e dizerem, mas isto não é um bicho, qual é? Não almoçaram sopa de corno? Não. O Pedro, sobretudo. Ficaste a rabejadora? Não, eu era a segunda ajuda, primeira ajuda. Assim, é muito próximo. Era muito próximo. E eu acho que ele dizer assim, isto é animal, isto não faz mal a ninguém, só pesa 200 quilos, E a verdade é que eles pegam touros com 500, 600, 700 quilos. É verdade. Mas é assim, que levámos uma cacetada. Então, eu quando dei por mim, só me lembro de estar no chão. E os ouvidos a fazer assim. A terminar, Era o fim da emissão. Mestre António Raminhos de Almeida também está hoje em estúdio. Exatamente. Que, para quem não sabe, é exatamente a mesma pessoa. É. O maestro António Raminhos de Almeida foi uma personagem criada por o realizador do programa, o André Ferreira, que também bate mal. Isso é um dos aspectos positivos do programa, é que toda a gente bate mal. E o maestro... O maestro António Raminhos de Almeida é um maestro internacional que estudou nas escolas alemãs de Pfaffels Nistelbels, que fica ali ao lado de Michael Schumacher, ali na vila de Rheinstein bei München.
E obviamente ele estudou na Universidade de Aarhus-Messels e de Kinderdelis. Que, para quem não sabe, faz ali fronteira com a Cova da Moura. Exatamente. E tem uma teoria fantástica que se aplica, que é o maestro acredita, e já provou várias vezes, que a música do Atirei o Pau ao Gato, a letra da música O Atirei o Pau ao Gato, cabe em qualquer música existente. É? E esta? Vai caber nesta? Mostra lá. Vamos ouvir. Vamos With ouvir. or Without You. Sim, isto é música muito bonita, mas a versão original era para ser com o Atirei o Pau ao Gato. Era? É, Vamos ouvir com o Atirei o Pau ao Gato? sim. Atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu. Dona Chica assustou-se. Então, dá ou não dá? Dá, sim, senhora. Isto é fantástico. A carregar, dá Isto com é tudo. Dá não é? com tudo, Dá olha. com tudo. Até dá com a música do... Lembram-se daquela série dos anos 80? O Michael Knight. O carro falava. O carro, o Justiceiro, Falava, também dá aquilo, tinha aquela música que era assim: atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu. Dona Chica assustou-se com o berro que o gato deu. Dona Chica assustou-se com o berro que o gato deu. Dá para fazer? Fantástico. Fantástico. Aí são umas personagens que nós fazemos e que têm tudo a ver com Vila Franca de Xira. O Ranger do Texas, não é? Riba Texanos. Os Riba Texanos. Os Riba Texanos foram duas personagens que... É o Magalhães Coutinho e o Baião de Caramba, que são duas pessoas, dois latifundiários da Lesíria portuguesa. E vim aqui ao lado. Que vivem aqui, devem viver aqui para estes lados, a Santarém, por aí, Coruche, esses lados, que batem completamente. São daqueles que têm mania que têm tudo e depois não têm nada, e que sabem tudo e depois obviamente não sabem nada. É que falam todos assim, é? E que têm essa frase muito que para eles é tudo fantástico. É tudo fantástico, fantástico, fantástico. É tudo fantástico. Raminhos, vamos para terminar a uma rúbrica chamada Direto à Cabeça. Direto à cabeça. É. Direto à cabeça. Eu Essa, dou essa. duas hipóteses, tu escolhes uma. Pode ser? Pode. Bora lá. Pop ou rock? Pô, rock. Benfica ou Sporting? Benfica. Isso nem era mais hipótese nenhuma. Alegre ou Cavaco? Olha que isso agora... Alegre, pronto, vá. Mas eu também sou um bocadinho do outro lado. Noite ou dia? Noite. Loiras ou morenas? Todas. A vida é hardcore ou é um romance? É hardcore. Completamente. Até porque eu gosto muito de pornografia. Acho que O a que é que senhora não move? se podia dizer. O que é que move o Raminhos? O que é que move as pernas, que são grandes? O que é que move o Raminhos? O Raminhos move-se... a parvoíce. Sobretudo a parvoíce move o Raminhos. Muito obrigado por teres vindo. De nada, é um prazer e pronto, espero ser convidado daqui a para a semana que vem já outra vez. Pode ser. Pode ser, está combinado. E olhem, visitem o meu blog, está em reestruturação já agora. Mas se quiserem ir lá vendo umas coisas é fácil, é www.antonioraminhos.blogspot.com e podem acompanhar-me também no Facebook. Sim, e no como Twitter. o programa. E depois o Exatamente. programa vai estar disponível no Facebook. Na tanto- internet. Tanto do Raminhos como do Ultraleve. Ultraleve Rádio e no Facebook também do António Raminhos. Exatamente. Muito obrigado por teres vindo. Nada, sempre às ordens e que tenhas um largo futuro pela frente, com muito sucesso e alegria na vida e fora do jornalismo. Não te metas Muito nisso. obrigado, Raminhos. Foi fantástico. 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 Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.